Olá, estamos aqui mais uma vez para estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. E hoje veremos o capítulo 23 do livro de Números. Que pontos podemos destacar na leitura desse capítulo, que é a continuação da leitura anterior da história de Balaão? Primeiro ponto, que é interessante a gente notar que Balaão ofereceu sacrifícios ao Senhor, ali junto de Balaque. E aí a gente pode realmente constatar que Deus não tinha só o povo de Israel como seu povo, como pessoas que o adoravam. Mas Balaão realmente adorava o Senhor, e assim como Abraão tinha saído lá da Mesopotâmia, próximo do rio Eufrates, e vindo a Canaã, Balaão também fez esse mesmo caminho e também tinha esse costume de oferecer sacrifícios ao Senhor. E aí, Balaão ele busca saber a vontade do Senhor. Só que dado o episódio anterior, em que o Senhor havia sido seu adversário ali no episódio da jumenta, querendo matá-lo, Balaão então responde a Balaque que talvez o Senhor venha ao meu encontro. Está aí no verso 3. Embora tivesse uma convivência com Deus, Balaão agora ele estava em dúvida, porque Deus estava contra essa vontade deles amaldiçoarem o povo de Israel. E manifestou uma certa dúvida na presença e resposta de Deus. Mas Deus, ele foi e respondeu a Balaão. E Balaão ele sempre colocou em destaque ali para Balaque que ele diria somente a resposta de Deus. Só que ele não foi tão honesto assim com Balaque, porque se ele já tinha ciência que Deus era contra essa ideia de amaldiçoar o povo de Israel, ele devia de ter deixado isso claro logo no início para Balaque. Mas não, a gente percebe que Balaão ele queria ser honrado por Balaque e ainda assim fazer a vontade de Deus. Ele queria Deus e os prazeres do mundo. E isso, infelizmente, um dos lados não vai dar bem. Se a gente buscar realmente a fundo os prazeres do mundo, iremos contra Deus. E se quisermos servir a Deus, vai chegar algum momento que iremos contra os ditames desse mundo. E, mesmo Deus respondendo, houve insistência ali por 3 vezes de Balaque e o próprio Balaão para tentar uma possibilidade de amaldiçoar o Senhor. Segundo então ponto, nós vemos que nas primeiras palavras de Balaão, ele diz claramente a Balaque que Deus não poderia amaldiçoar o povo de Israel, porque era um povo abençoado e ele, Balaão, também não poderia fazê-lo. E declarou uma bênção ali perante o povo de Israel. Tanto que Balaque não gostou, pois havia ido contra o que ele desejava. E que ele desejava que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Ele falou, mas você está aí abençoando. Está errado isso. Mas Balaão novamente diz a Balaque que só faria o que Deus mandasse. De certa forma, também era tirando um pouco o corpo fora, falando assim, é Deus, o problema está com Deus, é Deus que não quer que eu cumpra o meu propósito. Mas, aquele combinado que você falou, das riquezas, das honras, vamos manter isso ainda, né? Complicada a situação de Balaão. E o terceiro e último ponto, nós vemos que na segunda vez que Balaão falou, ele disse que Deus não mente, nem muda de ideia. E então Deus cumpriria a bênção prometida ao povo de Israel. E que não poderia revogar essa bênção. E que contra o povo de Israel não fazia efeito encantamentos e adivinhações. Balaque novamente se manifestou. Poxa, você não vai amaldiçoar? Pelo menos não abençoe.
Balaão novamente retruca, dizendo que fazia o que Deus mandava. Só que é muito irônico que, apesar disso tudo, eu acho que Balaque via a boa vontade de Balaão, mas não estava dando o caminho que ele queria. Então Balaque diz, pedindo ir para outro lugar, porque no verso 27 ele fala, né? Pareça bem aos olhos de Deus que dali você amaldiçoa o povo. Que inocência a de Balaque. Mas é porque ele estava simplesmente dando vazão à visão que os povos daquela época tinham acerca dos deuses, que era que eles poderiam ser movidos pela humanidade a seu bel prazer. Se eu oferecer mais sacrifícios aqui, o Deus vai me atender. Se eu fazer tal sacrifício aqui, com certeza ele vai atender. O Deus está irado porque a gente não fez tal coisa. Mas com o nosso Deus, o verdadeiro Deus, não é assim que funciona. Deus é soberano e a sua vontade sempre é respeitada. Gostou? Compartilhe e acompanhe amanhã no próximo capítulo o desfecho dessa história.